Bem-vindos ao mais novo vídeo. Nós vamos estar falando sobre história. Neste capítulo, a gente vai estar falando o tempo todo sobre o sertão. E nós vamos entender desde o litoral até o sertão, como que isso tudo acabou funcionando na época da colonização. E também por qual região do Brasil os portugueses iniciaram a colonização. E aí nós vamos entender, durante esse contexto aqui, a diferença entre o sertão e o litoral, quando a gente povoou. Então, entendendo que o Brasil é o quinto maior país do mundo em termos de extensão territorial, que ele é muito grande, muito extenso, quais foram as dificuldades que os portugueses tiveram para ocupar uma área tão grande durante a colonização? Então, a gente sabe que os portugueses, ou os colonos, enfrentaram muitos desafios, desde a colonização do litoral até chegar ao sertão, como a gente vai ver aqui. Então, durante todo esses capítulos que a gente viu sobre a história, nós vimos diversos aspectos da colonização do Brasil. Interesses econômicos dos portugueses na colônia, conquistar os territórios para fornecer riquezas, territórios brasileiros para fornecer riquezas para a coroa portuguesa, os povos indígenas, quais foram os desafios, os engenhos de açúcar, as riquezas, os colonos e os portugueses trabalhando para poder dar mais riqueza e lucro para a coroa brasileira. A gente falou também sobre o governo geral, a escravidão africana, a ocupação do território para evitar a invasão de outras nações, que foi o governo geral aqui, no caso, que não fosse em Portugal, Então, assim, invasou outras nações invasoras como Holanda, Espanha. Mas tudo isso que a gente estudou da história até o momento aconteceu na região do litoral do Brasil. Toda a história que a gente viu até agora, Tratado de Tordesilhas e tudo mais, a gente viu no Brasil colônia, se passou numa estreita faixa da terra próxima ao Atlântico. Ou seja, olha aqui, pessoal, ao litoral brasileiro. Então, essas eram as áreas conhecidas e relativas e povoadas. Por quem? Pelos portugueses até o momento. Apesar de que no Tratado de Tordesilhas, a gente tinha aqui a parte que se pertencia aos portugueses, tá? Bom, os limites das colônias foram começando a ser ampliados, aumentados, com o passar do tempo. Então, cresceu do litoral para o interior, que eles chamam de sertão, tá? Na época da colonização. Então, o governo português organizava expedições, viagens para o interior do continente, porque o litoral, como a gente viu aqui, o litoral já era conhecido, olha aqui, o litoral já era conhecido. Eles precisavam o que agora? Fazer expedições, viagens para colonizar e conquistar o interior do continente. Então, essas viagens para o interior do continente que o governo português organizava eram chamadas de entradas e não poderiam de jeito nenhum ultrapassar o limite do Tratado de Tordesilhas. Ou seja, eu não podia invadir o espaço que no contrato pertencia aos espanhóis. Então, essas expedições eram compostas por exploradores que tinham funções de conhecer o sertão e também de buscar ouro e pedras preciosas. Então, repetindo aqui essa parte. Então, as entradas eram expedições e viagens feitas, convocadas e organizadas pelo governo português para o interior do continente e não poderia ultrapassar o limite do Tratado de Tordesilhas. E ela tinha como principal objetivo e função buscar ouro e pedras preciosas e conhecer a parte do interior do Brasil. Mas não haviam só as entradas, haviam outras expedições que também foram chamadas que tiveram nome, que chamaram de bandeiras. Essas expedições eram expedições organizadas por particulares, ou seja, pessoas que não estavam ligadas ao governo português e nem às ordens do reino português. Portanto, eles iam fazendo viagens e conquistas na região do interior, mas não precisavam respeitar os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Por quê? Porque não era referente ao povo português, Então, as bandeiras saíam de São Paulo e arredores, nas proximidades, iam com destino ao interior do Brasil, que é o sertão que eles chamavam, e chegavam até atingir as terras espanholas. Por quê? Porque eles
Como eram viagens e expedições particulares e não expedições organizadas pelo governo português, eles não precisavam respeitar o contrato do Tratado de Tordesilhas. Então, algumas expedições saíam com poucos homens, já outras com mais de 2.000 pessoas, ou componentes, como eles chamavam. Eram homens aventureiros, que eles também chamavam. Então, quem compunha esses homens aventureiros? Eram brancos portugueses, os mamelucos, que é uma miscigenação, uma mistura de branco, né, com o índio. E também diversos índios, que quase sempre serviam de guias. Então, esses homens aventureiros, né, nessas expedições ou viagens, eles eram brancos portugueses, mamelucos, que era uma mistura ou miscigenação de brancos e índios, e diversos índios que serviam como guia, quer dizer, orientava, né, as expedições. Os homens que compunham essas expedições eram chamados de bandeirantes. Então, esses homens aventureiros que a gente viu, que poderiam ser todos esses tipos de pessoas, né? Eram chamados de bandeirantes, os homens que compunham essas expedições. Haviam 3 tipos de bandeiras, que era a expedição de bandeira: as que buscavam ouro e pedras preciosas, as de caças aos índios e as de sertanismo ao contrato. Vamos entender cada uma o que significava. Os tipos de bandeiras e o objetivo. O primeiro tipo de bandeira, que era o que buscavam ouro mais pedras preciosas, o objetivo era procurar metais e pedras preciosas, tipo ouro, prata, diamante, esmeraldas. Muito bem. O segundo tipo de bandeira, que era a caça aos índios, o objetivo era aprisionar e escravizar esses índios ou os indígenas. Então, esses aventureiros invadiam aldeias e até missões jesuíticas, que é onde tinha um reduto também de indígenas, lembra? Buscando índios para trabalhos junto aos fazendeiros e os senhores de engenho. Senhores de engenho eram os nobres que tinham os engenhos de açúcar, nobres portugueses. O terceiro tipo de bandeira era o sertanismo de contrato. E qual era o objetivo? Eram expedições contratadas com o objetivo de buscar escravos fugitivos para guerrear com os índios, porque os índios na época faziam ataques constantes aos colonos. E esses bandeirantes também invadiam e destruíam colombos. O que eram os colombos, pessoal? Colombos não, gente, desculpa, quilombos. Invadiam e destruíam quilombos, tá? Corrigindo, quilombos. E o que eram os quilombos? Locais ou abrigos escondidos na mata. Eles abrigavam escravos fugitivos. O bandeirante mais famoso e conhecido nesse terceiro tipo de expedição, ou seja, de bandeira, foi o Jorge Velho. Por que ele foi tão importante, né? Porque ele foi conhecido por destruir o maior quilombo, que foi o de Palmares. Olha aqui, ó, uma pintura do bandeirante Jorge Velho, tá vendo, ó? E aqui as expedições, ó, mostrando a saída dos homens para uma outra tipo de expedição que chama monções. Vamos ver o que são as monções. Que além das entradas e das bandeiras, tinham também as monções, tá? A gente já vai falar sobre isso. Na época, os bandeirantes eram vistos como brutos e cruéis, que não respeitavam as leis, a vida, porque eles queriam organizar tudo, eles queriam conquistar o sertão. Mas depois, anos depois, eles foram vistos como heróis, que construíram o Brasil com suas corajosas expedições no sertão, né, ou nos sertões. Por quê? Porque eles invadiram os espaços que antes só tinham indígenas e foram organizando isso e conquistando, né, e trazendo a colonização portuguesa para o país, tá? Então, ó, como a gente viu, tinham as expedições chamadas de monções. A terceira, então tinham as entradas, as bandeiras e as monções. As monções eram aquelas que seguiam de canoas pelos rios, levavam alimentos, roupas, ferramentas, tudo isso para serem comercializados nas regiões do interior
que foram ocupadas. Então, olha aqui. Aqui, voltando novamente, aqui é um exemplo de saída de homens para as monções, né? Que eram expedições de canoas, feitas por canoas pelos rios. Todas as expedições eram muito longas, percorriam grandes distâncias. Os aventureiros chegavam a passar anos no sertão. E eles se alimentavam de farinha de mandioca, peixe, caça, frutos e raízes da mata, tudo que o indígena se alimentava. E essas viagens eram muito arriscadas. Eles ficavam até feridos, os bandeirantes, ficavam até doentes. Como não haviam remédios naquela época, eles usavam as ervas, o conhecimento dos índios das ervas, né, para poder se curar. Essas expedições ajudaram muito na abertura de um território próximo ao Brasil atual. Olha aqui, pessoal, da onde saíam as expedições de São Paulo, né, e invadindo o interior adentro, ó. Tá vendo? Aqui foram as várias expedições feitos por vários bandeirantes aqui nesse mapa. Essas foram as principais rotas do bandeirismo paulista, no caso. Tá bom, pessoal? É isso, tenham um bom estudo e até o próximo vídeo.